Meus queridos, existe uma expressão quando alguém explica algum evento que está acontecendo, ou quando alguém conta uma história, ou um processo bem explicadinho, do começo até o final, etapa por etapa, existe uma expressão que aquela pessoa faz uma exposição paulatina. Ele explica paulatinamente. Já ouviram falar isso aí? Essa expressão? Isso tem a ver com o estilo do apóstolo Paulo pregar. Se você abrir a sua Bíblia em Atos, ou nas cartas de Paulo, quando ele entra em alguma explicação, mas principalmente nos Atos dos Apóstolos, que testemunha como Paulo pregava, né? Você vai perceber isso, que ele começa lá de trás e vem explicando detalhe por detalhe, até chegar nos dias que ele estava vivendo, e aí ele explicava que o que estava acontecendo naqueles dias, então tinha sido preparado desde o passado, uma grande preparação, uma longa preparação para aqueles eventos que estavam acontecendo naqueles dias. Não é? Hoje a palavra, o título dessa palavra é que antes da chegada vem a viagem. Antes de nós chegarmos no destino, antes de nós arriarmos o nosso acampamento, tirarmos as nossas coisas da bagagem, para fazer o que nós fomos fazer naquele lugar, vem toda uma viagem. Eu nunca viajei para um lugar tão distante que 2 dias de viagem não fosse suficiente, né? Gostaria de fazer viagens mais longas, se Deus quiser. Mas, por exemplo, de ônibus, o máximo que eu viajei para chegar num lugar foram 24 horas dentro de um ônibus. Foi o suficiente para chegar onde eu ia. De avião, no máximo nós viajamos 3 horas e meia a 4 horas para chegar no destino. E foram pouquíssimas vezes. Não é? Assim, nós não temos, eu não tenho a experiência de ter viajado tanto. Por exemplo, o seu Orlando lá de Jaraguá já viajou muito mais numa puxada, né? Então nós não temos essa experiência. Para nós ficava difícil até viajar mais do que 8 horas, 10 horas. Meu pai gostava muito de viajar, e certa vez de Kombi, de Peru a Kombi, aquela da Volkswagen, antigona, né? Nós saímos de Novo Hamburgo, e lá no Rio Grande do Sul. Passamos por Porto Alegre e fomos subindo até chegar em São Bernardo do Campo, estado de São Paulo, no mesmo dia. Viajamos bastante. Não chegou a 12 horas de viagem. Meu pai veio sentando, né, a pua, como diz por aí. Mas quando você chega no local, é muito bom. Você chega e se relaxa, não é? Então essa viagem é uma grande preparação para algo agradável que vem por aí, não é? A nossa vida é assim. A nossa vida é uma grande viagem para um destino, para o que Deus nos chamou. Nós estamos viajando. Essa vida é assim uma longa preparação para o que vem por aí, não é? Mas essa palavra de hoje, essa questão da viagem, essa questão da preparação, na verdade prepara a palavra da semana que vem. E já já eu vou explicar por quê. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Êxodo, no capítulo 1.
livro do Êxodo, no capítulo 1. E vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim: estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com a sua casa, com a sua família. Rúben, Simeão, Levi e Judá. Issacar, Zebulon e Benjamim. Dan e Naftali, Gade e Aser. Todas as almas, pois, que procederam da coxa de Jacó, foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Só até aí, por enquanto. O apóstolo Paulo fala em uma das suas pregações, dessas que nós já comentamos, paulatinas, que entre a promessa que Deus fez a Abraão, até o tempo em que Israel chegou na terra prometida, passaram-se 430 anos. 430 anos após Deus fazer uma promessa para Abraão. De Abraão nasceu Isaque. De Isaque, Jacó e Esaú. Jacó teve uma grande experiência com Deus. E Deus mudou o seu nome para Israel, que deu um nome simbólico para a nação que estava se formando. Por isso que nós encontramos no versículo 1, a pessoa de Jacó sendo incluído no povo de Israel. Né? O nome que Jacó recebeu de Deus, Israel, representava toda uma promessa de Deus. E aqui o nome de alguns filhos que desceram com Jacó até o Egito. Abraão foi até a terra prometida, mas ali teve fome, faltava alimentos no tempo de Jacó. Assim, depois daquele acontecimento entre os filhos de Jacó, onde José foi vendido e, numa mentira dos irmãos, dado como morto, para que o seu pai o chorasse, mas não condenasse os irmãos, José foi vendido para comerciantes como um escravo e parou no Egito. E teve uma vida muito interessante, um verdadeiro romance, uma verdadeira novela, a vida de José no Egito. Mas isso também estava debaixo, não da vontade de Deus, mas Deus fez com que aquela situação horrível de irmãos vendendo um irmão, Deus está ali sobre a vida deles e faz com que aquele fato, para que houvesse uma restauração entre os irmãos, que depois fizeram as pazes, para que houvesse um socorro para aquela família que iria passar pela fome, Deus tomou conta daquela situação e transformou aquilo em bênção para todos. Nós temos que acreditar que quando Deus nos chama e nos dá um destino, Ele estará em todos os momentos intervindo na situação.
aqui, ali e acolá, para que o seu intento, a sua promessa, seja cumprida na nossa vida. É aqui os nomes dos filhos de Israel, dos filhos de Jacó. No versículo 2, Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Azer. 10, 11 com o José, e tem Gade, que eu pulei, 12 filhos de Jacó, dando origem às suas, à nação de Israel, as 12 tribos. É claro que com ele foram as suas famílias, portanto, 70 almas desceram para o Egito. Eu quero que você imagine naquela viagem o pai, a mãe, os filhos, os netos, várias crianças junto com eles, jovenzinhos, adolescentes, criancinhas pequenas que já andavam e bebês no colo, né? Fazendo uma grande viagem, levando sim animais, levando utensílios, levando suas tendas. E as crianças ali brincando sempre, algumas vezes ficando cansadas, tendo que dormir no lombo de um animal, e eles parando durante as noites, né? E durante as noites, você sabe como são crianças? A criança, para não brincar, ela tem que estar muito, muito, muito mal, com muita fome, mas não era o caso. Eles tinham as suas provisões, tinham que regular as provisões, tinham que regular a água, mas estavam ali. E no acampamento eu posso ver crianças brincando, fazendo aquele barulho gostoso de criancinhas, não é? Vários netos de Jacó. E eu que já sou avô, sei como é gostoso os netos estarem por ali, né? Todos os dois. Um fazendo barulhinho, o outro só chorando, porque ainda nem anda. Mais um vindo, graças a Deus. Mas então, o Robson e a Luzia, que já tem mais netos aqui, sabe como é gostoso eles estarem em casa fazendo aquele barulhinho de criança, falando conosco, aquela voz de criança, muito bom. Mas todos estão indo para um lugar. Eu pergunto para você, você está indo para algum lugar no sentido espiritual? Você está numa caminhada espiritual? Você é um peregrino nessa terra no sentido espiritual? Você vê um lar, um estado de coisas perfeitas, uma vida prometida após a morte? Você vê isso? Ou você espera isso como que, bom, eu não sei bem o que vai ser depois que eu fechar os olhos e parar de respirar? Seja o que Deus quiser. Sim, será o que Deus quiser. Mas Deus tem um destino dado para nós de antemão. Portanto, é um predestino. Não é uma sorte nós chegarmos ali. Não é um resultado aleatório do que eu fiz ou do que eu deixei de fazer. É um caminho apontado, um caminho claro, um caminho estreito, é verdade, né?
mais uma porta, um caminho e uma meta. Nós entramos pela porta que é Jesus. Estamos andando no caminho que é Jesus. Estamos em Jesus. Não é simplesmente com Jesus. É em Jesus. E Jesus em nós. Se nós temos essas características na nossa vida, nós em Jesus e Jesus em nós, nós estamos numa via de duas mãos, nós em Jesus, Jesus em nós, indo para um lugar, uma viagem com destino previamente dado, a direção previamente apontada, a maneira de caminhar previamente ensinada, e nós devemos passar isto para os nossos amigos, para os nossos parentes e primeiramente para a nossa família, esposa, marido, filhos, filhas, netos, netas. De tal maneira que o dia que nós morrermos, eles continuem caminhando na pegada dos pais, dos avós e de mais uma grande família que está andando conosco. Continuando a leitura, sendo, pois, José falecido, olha, os estudiosos apontam o seguinte: nós fazemos uma confusão por aquela palavra que Paulo disse, 430 anos entre a promessa e a saída do Egito. E já vamos dizendo que foram 430 anos. Não. 430 anos entre a promessa que Deus deu a Abraão. Alguns estudiosos fazem uma conta de mais ou menos 215 anos no Egito. Tá? Sendo, pois, José já falecido, os irmãos e os pais de José chegaram no Egito. Eles se reconciliaram. José estava como governador do Egito. Eles foram super bem recebidos, porque o faraó tinha crescido demais com as instruções e o governo de José. Então a família dele, a família de Jacó, foi muito bem recebida. A eles foi dado o direito de estarem ali na terra, a criarem os seus animais, porque era uma diferença entre o povo de Israel e o povo do Egito. O povo do Egito era essencialmente agricultor, e o povo de Israel era essencialmente pastoril. E eles ficaram ali, cresceram ali, e depois de tantos anos, já havia morrido José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso que todos nós. Usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique e aconteça que, vindo guerra, eles também se levantem, se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós e suba da terra. E puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com suas cargas, para edificarem a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramsés. Mas, quanto mais o afligiam, quanto mais se multiplicavam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios
faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, em tijolos e com todo o trabalho do campo, com todo o seu serviço, em que os serviam com dureza. O povo de Israel, então, ficou sob o domínio de um rei que não conhecia a Israel, a Jacó, a José. E eles começaram a ser maltratados, mas Deus estava com eles. Quanto mais eles eram maltratados, quanto mais eles sofriam debaixo de pesados impostos, de pesados trabalhos, de leis absurdas, tanto mais eles cresciam. Veja, a vida não estava fácil, mas eles eram um povo que tinha uma promessa. Eles eram um povo que tinha uma promessa. Quando José morreu, ele fez com que o povo de Israel prometesse uma coisa: levem os meus ossos quando vocês forem embora daqui. Olha, eles sabiam que estavam ali por certo tempo, não quanto tempo será. Eu tenho certeza que muitos do povo de Israel estavam esquecidos até da promessa. Alguns já tinham deixado para lá isso aí é história, isso aí é lenda, isso aí é... E outros tantos tinham uma esperança. Por causa desses outros, muita gente ainda estava firme com Deus. Não é? E por causa desses outros, todo o povo foi abençoado. Como é necessário você, na sua família, se manter firme. Você, na sua família, se manter debaixo das promessas de Deus. Você, na sua família, se manter no caminho que é Jesus. Se lembrando das promessas, fazendo que as pessoas se lembrem das promessas. E sempre dizendo, vamos entrar no caminho. Não fiquem na beira do caminho. Não se sentem na beira do caminho. E Deus dando da sua maneira um jeito de que o povo crescesse. Quanto tempo esse povo podia já ter ganhado a sua liberdade? Os egípcios diziam assim, se esse povo soubesse a força que eles têm, nós já estaríamos aniquilados aqui. Se eles disserem, nós vamos embora, nós não temos o que fazer. Porque eles são mais do que nós. Cresceram mais do que nós. São mais numerosos do que nós. Mas eles estavam ali, acostumados com aquela situação. Acostumados a ser escravos. Acostumados a pagar altos tributos. E quantas vezes nós ficamos reclamando dos nossos governantes? Com razão. Com razão. Estava conversando ontem com meu cunhado Daniel, que é um servo de Deus e um homem formado. E nós estávamos dizendo, olha, quanto dinheiro tem esse país. Como é rico este país. Foi surpreendente a possibilidade do governo brasileiro distribuir tanta renda, e eu não estou dizendo que foi obra de um governo, que esse governo fez mais do que o outro, não, porque a corrupção continua igual, ao outro governo. A direita está tão corrupta quanto a esquerda. Não é direita, não é esquerda, é o coração do homem. Mas foi admirável quanto dinheiro, esse auxílio durante a pandemia para tanta gente.
que recebeu um pouquinho ali para poder se sustentar, para poder continuar, para poder caminhar. Quanto dinheiro tem esse país? Mas o povo continua na ignorância, o povo continua na escravidão, o povo continua na penúria, na dificuldade, na pobreza. A grande massa continua sendo manipulada e todos os doutores, todos os deputados, falamos de uma maneira geral, sabemos que há pessoas de bom coração, não é? Mas o sistema, quando nós dizemos todos, nós falamos o sistema continua privilegiando os ricos, que continuam sendo ricos e mais ricos, vão ficando, e os pobres mais pobres. Deus estava com Israel naquela situação, sustentando, segurando, protegendo. E o povo de Deus sempre pode contar com isso, que enquanto está indo pelo caminho, Deus está guardando e andando com eles. E aí, diante de uma lei absurda de matar os recém-nascidos que fossem homens, as parteiras de Israel desobedecem e nasce um menino chamado Moisés. Uma grande preparação. Uma grande preparação. Anos e anos e anos de preparação. É o que nós estamos vivendo. Eu tenho sonhado esses dias, repetidas vezes, com casas sendo deixadas de pessoas em mudança. Aquela bagunça da mudança. Caminhão chegando. Caixas. Móveis. Coisas velhas e empoeiradas sendo deixadas para trás. Tenho sonhado com isso já há semanas. E hoje à tarde, que eu pude dormir mais um pouquinho, hoje à tarde, eu tive o mesmo sonho. Uma grande família, pessoas, na verdade, várias famílias que estavam numa casa arranjada, uma casa improvisada, várias pessoas precisando sair e os caminhões encostando, né? E gente carregando, as situações difíceis. Mudança não é fácil. Tenha paciência. Esse vai ser o título da palavra da semana que vem. Então essa palavra está preparando para a palavra da semana que vem. Por quê? Vários de nós estão passando por mudanças. Vários de nós. Mudanças importantes. Mudanças na sua vida sentimental. Mudanças na sua vida profissional. Mudanças na sua vida familiar. Mudanças mesmo de uma casa para outra casa. E gente aguardando até que se abra oportunidade para sair e mudar, né? Tem gente na fila. E eu queria dizer para você nessa noite, mudanças dão trabalho. Mudanças são difíceis. Tenha paciência. Mas há uma grande alegria quando nós chegamos no destino. E a nossa vida é assim. Antes de chegarmos ao destino, porque a viagem é longa, há várias estações de parada. Não é?
há vários momentos em que você precisa parar e acampar. São fases da vida. Metaforicamente, fases da vida. Nós temos uma infância, uma mocidade, uma vida adulta, uma velhice e a morte. Nós temos na infância a dependência, a preparação para a vida adulta na adolescência, saímos, assumimos a nossa própria responsabilidade quanto ao sustento da nossa vida, da nossa casa, estabelecemos família, a partir daí nós ajudamos os filhos que vão assumir então o mesmo caminho que nós, até chegar ao nosso tempo de descanso e depois a nossa morte, né? A aposentadoria, o tempo de descanso e depois a nossa morte. Há necessidade de nós fazermos tudo com sabedoria. Há necessidade de fazermos tudo com planejamentos. Porque senão nós vamos viver a sorte e o destino. Mas não é assim que nós aprendemos de Deus. Quando Deus fez uma promessa, Ele começou a trabalhar. Na verdade, antes da promessa, Deus começou a trabalhar na vida do povo de Israel, nessa terra, nas pessoas, nos seres humanos, nas nações. Deus não parou um momento, desde aquela vontade de criar. Ele sabe que há uma longa jornada até que o ser humano se torne o que Deus planejou para ele. E ele começa a trabalhar lá atrás. Quando chega em Abraão, Deus já tinha feito muita coisa, tanta coisa que é impossível dizer. E aí ele faz uma promessa a Abraão. Essa promessa foi desencadeada em Jacó, em José, em Moisés, até chegar em Jesus. Jesus dá possibilidade para um retorno do que Deus queria desde antes da fundação do mundo. Mas até nós chegarmos lá adiante, ainda tem muitas outras fases. Deus continua trabalhando. É necessário que nós venhamos a aprender que nós não podemos ficar ao léu da sorte, de perdermos o rumo como se nós não tivéssemos direção. Cada ato da nossa vida tem que apontar para a direção. Cada decisão da nossa vida tem que apontar para a direção. Se nós desistirmos da nossa direção, todo o nosso trabalho vai por terra abaixo, vai por água abaixo, vai virar ruínas. A nossa vida, nós temos que continuar em frente. E a semana que vem, nós diremos, e nós vamos expor na palavra de Deus, como é bom que você tenha esse plano na sua vida, porque a mudança é difícil. A mudança é difícil, mas tenha paciência. Para que você chegue no lugar onde Deus determinou para você. Amém? Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado, porque o Senhor é um Deus que trabalha e, como alguém já disse, no turno da noite. Quando nós descansamos, o Senhor está trabalhando. Glorificado seja o teu nome. Não trabalha, ó Deus, por somente um, mas trabalha pelos teus filhos, pelo teu povo, por aqueles que o Senhor criou e deu um destino de antemão, por quem o Senhor quer justiça, paz e alegria. Obrigado, Senhor.
Deus quer para você justiça, paz e alegria. Amém, Jesus. Senhor, obrigado, porque o Senhor pensa em nós pensamentos de bem e não de mal, para nos dar o fim que nós mesmos desejamos. Senhor, obrigado por abrir os nossos olhos e nos mostrar que sem a Tua presença não teremos o fim que desejamos. O que aqui, o que nós o que nós chamamos de felicidade não é felicidade, na verdade, se o Senhor não estiver envolvido. É verdade, Deus. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por essa palavra, obrigado por todos os que estão recebendo. Amém. Que o Teu Espírito esteja falando nesse momento. Em nome de Jesus. Nós te pedimos graça, pedimos misericórdia, pedimos amor, Amém, Jesus. pedimos força Louvado seja Deus. e no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus já nos abençoe. Amém.